Você sabia que o amor tem uma ordem? Afinal de contas, você se percebe amando mais a Deus, aos seus irmãos ou a si mesmo? O que acontece, afinal, quando nós invertemos as lógicas? Colocamos a lógica nossa na frente da lógica de Deus. O Evangelho de hoje vai nos falar um pouquinho sobre isso e eu quero que você possa nos acompanhar e já agradeço por todo o carinho, por todas as vezes que compartilharam essas meditações e continuamos nesse processo de levar o Evangelho a todas as pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é memória de São Pio X e o Evangelho hoje vai nos falar sobre os mandamentos. Jesus hoje é questionado sobre o mandamento e ele vai dizer assim que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu espírito. É justamente a palavra que está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5. E ele continua. E o segundo mandamento é este: amarás o próximo como a ti mesmo. Levítico, capítulo 19, versículo 18. O Senhor está nos falando que tem uma ordem. Primeiro, amar a Deus. Depois, ao próximo, como a nós mesmos. E precisamos entender que esta lógica, quando mudada, muitas vezes nos levam a desequilíbrios. E às vezes elas são muito sutis e precisam que possamos ter atenção para percebermos a jogada do mal. Percebemos que muitas vezes nós trocamos as nossas coisas para com as de Deus. Ou seja, nós escolhemos a nós do que a Deus. Deixamos tempo para a gente, mas esquecemos do tempo de Deus. Porém, ainda há coisas muito mais sutis. Quando a gente vai encontrar, fazer uma entrevista de casamento, essas coisas geralmente vêm à tona. Pergunta ao esposo, perdão, no caso ali ao noivo ainda, o que você sente diante desta mulher que faz você desejar adquirir o matrimônio, esse sacramento? E ele vai responder com muito carinho, dizendo: olha, padre, eu encontrei uma pessoa que me compreende, uma pessoa que eu me sinto bem, uma pessoa que cuida de mim, uma pessoa que me faz realmente feliz. Olha que sutil isso. Quando essa pessoa responde deste modo, significa que a relação com o outro está focada em nós. A felicidade acontece porque o outro me faz feliz. Ele se torna o meio da qual a felicidade nos alcança. Mas a partir do momento que essa pessoa não nos traz mais felicidade, o relacionamento então começa a se comprometer, porque sai desta lógica. E qual deveria ser a lógica então, padre? A lógica é quando você é feliz por fazer o outro feliz. Igual quando o namorado quer ir no cinema, você não está afim, aquele filme não te interessa, não faz nenhuma felicidade para você. Mas só de você ver a alegria daquela pessoa por estar vendo aquele filme, você vai. Não porque aquele filme é importante, não porque aquele filme é interessante, mas porque a felicidade não está no filme, está em fazer o outro feliz. E aí nós já não importamos, não dizemos assim: ah, mas eu não gosto, ah, não, isso não me interessa, ah, eu não quero, ah, porque eu quero uma coisa tal, tal. Parece que nós ficamos em segundo plano para que este ganhe. Mas a gente pode perceber que ainda é sutil, porque, por exemplo, vemos pessoas que fazem caridade, mas fazem caridade pensando no que vão receber. Nas religiões espíritas isso é muito comum. Eles fazem um belíssimo trabalho, da qual nós temos que bater palma, agradecer por o trabalho maravilhoso que fazem, mas aquele trabalho tem um objetivo. Aquele trabalho tem um objetivo de destruir aquilo que é o karma, que são as culpas passadas, daquilo que são das encarnações anteriores, né? Que para nós católicos não faz nenhum sentido. Mas há um objetivo, que é trazer uma evolução para si mesmo. Olha que sutil.
fazem o belo, fazem algo importante, mas ao mesmo tempo isso traz algo que é para a sua própria felicidade, para o seu próprio encontro, para a sua própria evolução. Tem uma passagem muito interessante num livro, embora fictício, mas de grande valor, que é um livro que fala sobre São Francisco, chama O Pobre de Deus. Um livro maravilhoso, foi o meu primeiro livro de santo, e se você não leu ainda o livro de santo, eu te convido, se você já leu, leia mais, porque os santos são essa inspiração constante. Nesse livro, narra então o encontro de Francisco com um eunuco. Estava ele e o irmão Leão, e ao passarem pela floresta, ele encontra com um eunuco. E este eunuco diz para ele: Francisco, você finge que é pobre, que se desfez de todas as coisas na terra, mas você não é pobre, Francisco. Você desfez de todas as coisas da terra para adquirir um tesouro muito grande no céu, e você sabe disso. Por isso, no fundo, você é esperto, você é rico, porque você está acumulando tesouros lá no céu. Francisco parou para pensar, e Frei Leão começou: não ouça ele, Francisco, porque é o demônio. E Francisco pensou: isso tem sentido. A partir de agora, não quero o céu simplesmente como uma recompensa. Eu quero somente a Deus. E se Deus quiser tirar tudo de mim, pode tirar. Eu quero somente Ele. Francisco agora se tornava mais rico ainda do que antes, porque ele começou a colocar em ordem todas as coisas. O amor a Deus, que leva ele aos pobres e que faz ele amar os pobres de todo o seu coração, como a si mesmo. Grandes loucuras, às vezes, este amor vai nos levando, ele vai nos retornando a um equilíbrio. E às vezes nós não amamos o outro de forma correta, ou às vezes desprezamos a nós mesmos em troca de um amor falso, quando também invertemos a lógica do segundo mandamento. Fui visitar uma vez uma jovem, deveria ter os seus 14, 15 anos, lá no Hospital Mandaki. Essa jovem, ela tinha se jogado, que eu me lembro, por volta do 5º, 6º andar de um prédio, e tinha acontecido um milagre, porque ela estava ali viva diante de nós, embora braço quebrado, perna quebrada, pé quebrado, estava toda desfigurada por causa da loucura que tinha feito devido ao fim do relacionamento com o seu namorado. Ela não podia mais viver sem ele. Ela percebeu o engano que ela estava cometendo, amou mais o namorado do que a si mesma, levando ao desprezo da sua própria vida, porque não havia mais vida sem ele. Olha que loucura nós chegamos. E ela estava compreendendo tudo aquilo. Fui então passar para o próximo paciente logo ao lado dela, quando de repente chegou esse namorado, esse ex-namorado, abraçou ela, amassou ela e retornaram naquele momento o relacionamento. Eu ficava pensando o que acontecia naquele momento. Será que aquela pessoa agora aquela jovem começava a entender que toda vez que ele fosse embora, bastava que ela fizesse algo contra ela para que ele voltasse? Sutilmente, o mal parecia entrar nessa história, invertendo a lógica do amor. Quantas vezes nós, padres, os enfermeiros que passam por toda essa batalha da pandemia, médicos, vamos até a exaustão para trazer o alívio a alguém. E muitas vezes perdemos a saúde, perdemos tudo para dar conta de fazer o bem aos outros. E isso tem uma graça extraordinária. Mas quando nós perdemos o equilíbrio, corremos um sério risco de amar mais os outros do que a nós mesmos. E aí o nosso amor acaba gerando sérias consequências, porque também é desequilibrado. É tudo muito sutil, por isso muito profundo. Muitas vezes nós invertemos essa lógica. E quando a lógica está em Deus, nós começamos a olhar as coisas a partir deste pensamento. Vamos até um limite aonde Deus quer. E às vezes até extrapolamos alguns limites. Mas percebendo que primeiro existe aí um amor a Deus, que nos faz consumir-se pelo outro. E que faz também muitas vezes a gente descansar para amar os outros. Não porque olhamos para nós mesmos,
mas porque olhamos para Deus que quer que a gente continue amando. Pense com o pensamento de Deus, com o coração de Deus, com o olhar de Deus. Mas para isso, precisamos amá-lo com toda a nossa força, de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento. E a consequência é que faremos tudo isso de uma forma equilibrada. Como está o seu amor? Está ordenado? Deixo essa reflexão para você. Um grande abraço, Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.